Às vezes, ao fazer ultrassom, você se depara com a notícia desagradável ou muito triste, em que você recebe a informação que o bebê tem alguma alteração ou malformação. Eu queria te dizer que algumas alterações existentes neste diagnóstico são possíveis de tratamento com o bebê ainda dentro do útero. Por exemplo, aquele bebê que tem abertura no diafragma, que nós chamamos de hérnia diafragmática, tem uma abertura, tem uma hérnia, em que órgãos da parte do abdômen, como intestino e fígado, podem passar para o espaço do pulmão. É possível fazer o tratamento. Nós, através de uma cânula chamada fetoscópio, a gente consegue posicionar um balão dentro da garganta do bebê, na traqueia do bebê, e ao posicionar esse balão, líquidos vão acumulando no pulmão e vão empurrando essas estruturas que estão ocupando o pulmão para a parte do abdômen e melhora muito o prognóstico do bebê. Uma outra cirurgia que pode ser feita, por exemplo, ainda com o bebê intraútero, é a correção da abertura da coluna do bebê, que nós chamamos de mielomeningocele. Nós, através desse mesmo procedimento, que é a fetoscopia, ou uma outra técnica que é a abertura direta do útero, podemos corrigir essa abertura da coluna do bebê com o bebê ainda dentro do útero. E isso muda muito o prognóstico de vida da criança, porque melhora muito a condição cerebral, por exemplo, a questão da hidrocefalia e do desenvolvimento do tecido cefálico. Uma outra situação que é importantíssima e pode se fazer ainda intrauterino é quando bebês gemelares, têm vasos na placenta, vasos que se comunicam e levam a alterações em ambos os bebês. Normalmente um fica muito grande, outro fica pequeno ou fica inchado, mas a questão toda não é o tamanho do bebê, a questão toda é que essas alterações fisiológicas levam a consequências graves no bebê, inclusive podendo levar a óbito fetal. É possível fazer, por exemplo, laser e destruir esses vasos que comunicam entre esses bebês, e aí o desenvolvimento da gestação gemelar acaba sendo normal. Uma outra situação possível de se corrigir ainda intrauterino é a passagem, por exemplo, de um catéter na bexiga do bebê. Alguns bebês, a uretra é obstruída, ela tem uma válvula, principalmente os bebês do sexo masculino, tem uma válvula e que não deixa o xixi sair. Esse xixi se acumula, essa urina se acumula na bexiguinha do bebê, vai subindo pelo ureter, chega aos rins e esse acúmulo de urina nos rins vai destruindo o tecido renal. E o rim é fundamental para a vida do ser humano. Então é possível a gente posicionar um catéter na bexiga do bebê e com isso a urina sai por esse catéter, diminuindo a progressão da lesão renal. Às vezes é possível até destruir, também por fetoscopia, essa válvula na uretra do bebê. Então, eu queria deixar aqui algumas observações. Primeiro, ao você se deparar com a notícia, com a informação de que tem algo errado com o bebê, procure a orientação do seu obstetra e, se necessário, passe com uma equipe de profissionais que são especializados na área de tratamento do bebê intraútero, tá? A outra informação que eu queria dizer é que para tudo isso existe um momento. Então, é muito importante a realização do tratamento no momento certo. Algumas situações, se você esperar, não dá para tratar. Por exemplo, a cirurgia de abertura da coluna, nós fazemos em torno de 25, 26 semanas. Se você deixar para fazer a investigação com a equipe, a orientação, às vezes não dá mais para operar. Então, é fundamental que procure informações sobre se há a possibilidade de correção cirúrgica intraútero. Infelizmente, não são todas as situações possíveis de se corrigir intraútero, mas as que são possíveis de corrigir, a gente tem toda essa tecnologia aqui no nosso país, tá? Para que você consiga dar um melhor suporte para o bebê. Então procure informações sobre essas situações quando enfrentá-las e
Procure fazer isso no prazo mais rápido possível para que dê tempo de planejamento, caso seja possível. Tá certo? Um abração, gente.